Olá, estudantes de contabilidade do UFPE. Nesse vídeo, vamos tratar de outra ferramenta dos economistas para fazer análise comparativa entre países, que é a chamada fronteira de possibilidade de produção. A definição, temos aqui uma feita por Mankiw, no seu livro de Introdução à Economia. É um gráfico que mostra as combinações de produto que a economia tem possibilidade de produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia de produção disponíveis. A fronteira de possibilidade de produção mostra um trade-off que a sociedade enfrenta. Uma vez que tenhamos atingido os pontos de eficiência na fronteira, a única maneira de obter mais de um bem é ter menos de outro. Vamos ver esses conceitos aqui na construção de uma economia hipotética. Nessa economia hipotética, para a gente poder fazer a análise da fronteira de possibilidade de produção, supomos que a economia produz apenas dois produtos. Aqui é aquela operação de abstração que falamos no vídeo anterior. De milhares de produtos que a economia pode produzir, na nossa análise vamos dividir em dois grupos, ou dois produtos ou dois grupos de produtos, com alguns exemplos que vão aparecer mais na frente. Supõe-se também que todos os recursos disponíveis da economia, todos os fatores de produção, estão plenamente empregados. Então não há desemprego do trabalho, do capital, não há capacidade ociosa nas fábricas, não há terras ociosas, então está tudo plenamente empregado para produzir produtos para a economia. O regime é o de chamada máxima eficiência. Dada uma tecnologia, vão se combinar todos esses fatores para obter a máxima eficiência na produção. As quantidades produzidas não serão infinitas, ou seja, não há produtos para atender todas as necessidades humanas, a capacidade é finita. Bom, aqui há uma representação através de um exemplo hipotético, aqui no quadro. Considere o seguinte, dois produtos X e Y, produção em milhares de unidades por ano, e aqui as alternativas de combinação. Então, vamos explicar essas combinações. Aqui tudo que é possível produzir de X e todas as quantidades possíveis de Y. Na alternativa A, o que é que nós temos? A economia usa todos os seus recursos para produzir só X e nada de Y. Isso é economia que a gente chama de especialização. Então, essa economia na alternativa A seria uma economia especializada no produto X. O outro extremo é o ponto F, em que a economia usa todos os seus recursos para produzir Y e zero de X. Aqui, nesse caso, a economia é dita especializada no produto Y. Os pontos intermediários são pontos em que pode-se produzir tanto de X quanto de Y. O aspecto importante nessa teorização aqui é de que as escolhas das alternativas envolvem trade-off. Então, vai sempre ganhar de um lado e perder do outro. A representação gráfica dessa tabela está aqui, nesse gráficozinho. Nós temos o quê? No eixo X, nesse espaço cartesiano, temos o eixo X e o Y. O produto X representado no eixo X, produto Y representado no eixo Y. Então, plotando essas combinações no gráfico, vai acontecer o quê? O ponto A, alternativa A, a especialização da economia no produto X, aparece aqui. 250 de X, 0 de Y. Então, a economia está especializada em A. O outro extremo, ponto F, aparece aqui. 0 de X, 750 de F. Essa economia, no ponto F, ela é especializada em Y. E os outros produtos intermediários. Os pontos intermediários aparecem aqui. Unindo esses pontos, de forma contínua, vai aparecer uma curva, que é essa aqui, que a gente chama de fronteira de possibilidade de produção. Por que fronteira? Porque a gente só considera da fronteira para baixo.
Fora da fronteira, como vamos ver aqui nessa outra representação, são pontos que não poderiam ser produzidos com os recursos existentes. Da fronteira para baixo, o que é que a gente tem? Que todos os pontos que estão na curva de possibilidade de produção são pontos eficientes. Bom, mas esses pontos de destaque eu vou deixar aqui para outro gráfico. Nesse gráfico aqui, o destaque é o seguinte: é a ideia de sacrifício na escolha das alternativas. Seja esse ponto P0, certo? Correspondente à quantidade Y0 e a quantidade X0. Então, P0 é uma combinação de X0 com Y0. P1 é uma combinação de Y1 com X1. A passagem de P0 para P1 representa o quê? Representa um ganho de X, mais quantidade de X, mas também corresponde ao sacrifício dessa quantidade de Y aqui. Ó. Passou de Y0 para Y1 e de X0 para X1. Então, ganhou de X, mas sacrificando essa quantidade de Y. Essa aqui é o conceito, a ideia de custo de oportunidade. Está envolvido no trade-off. Trade-off é o quê? É a existência do papel betacolor de um sacrifício. Aqui, nesse gráfico, nós temos que os pontos possíveis no espaço cartesiano da possibilidade de produção. O ponto P, ali era P0, aqui o ponto P, é um ponto de máxima eficiência e de pleno emprego dos recursos disponíveis. Nesse ponto P aqui, é uma possibilidade em que o máximo que se pode produzir com os recursos existentes vai ser aqui em P. Tá? Aqui também, qualquer outro ponto da curva são pontos de eficiência. O ponto Q está abaixo da curva de possibilidade de produção. Então, é dito um ponto de ineficiência, porque vai haver capacidade ociosa. Tá? Produzir em Q é uma alternativa não eficiente, porque vai deixar sobrando capital, trabalho, terra. Então, o ponto mais eficiente seria em P. Já no ponto R, esse ponto não pode ser produzido com a capacidade existente, a quantidade de recursos existentes. Tá? Essa linhazinha branca aqui significa o quê? Ele só seria produzido se a nossa fronteira fosse deslocada para essa linha branca aqui. E como é que essa fronteira pode ser deslocada para a gente alcançar um ponto maior de produção? Pode ser através da tecnologia, que faz com que, com a mesma quantidade de recursos, a gente possa obter uma quantidade maior de produto, ou aumentar a quantidade de X e a quantidade de Y. Tá? Digamos, descobriu uma nova jazida de petróleo, então vai aumentar a nossa capacidade produtiva. Né? Outros recursos são colocados à disposição da economia. Né? Hoje nós temos energia solar, então podemos produzir mais energia porque tem uma tecnologia que permitiu captar essa energia. Ok? E aqui um pouco dos deslocamentos dessa curva de possibilidade de produção, o que eu já falei agora. Né? Então acontece o quê? Há os deslocamentos positivos. Por que essa curva está se deslocando? Porque houve melhoria dos recursos disponíveis, né, através da tecnologia ou da expansão física propriamente dita dos recursos. Né? Descobriu mais petróleo. Por exemplo, antes de iniciar o século XXI, na década de 90 do século passado, né, a notícia que se tinha era de que o petróleo ia acabar. Então, várias frentes de pesquisa para buscar substitutivos ao petróleo, né, foram desenvolvidas. Só que no início do século XXI, na primeira década, né, do século XXI, também outras tecnologias de prospecção de petróleo foram desenvolvidas. Aqui no Brasil tem a questão da pesquisa em águas profundas. Em outros países
a pesquisa de minerais, né, mais profundos em algumas jazidas, e ocorreu o que a gente tem agora, não mais o espectro da crise de acabar o petróleo. Tá? Os deslocamentos negativos é o contrário, quando há uma perda de recursos. Aqui podemos entender uma grande tragédia climática, guerras, né? O que vivemos hoje, uma pandemia. A pandemia provocou um desemprego de recursos, principalmente no trabalho, né? Com a redução da demanda, as fábricas também aumentaram sua capacidade ociosa, né? Reduziu a produção, desligaram-se várias máquinas, vários departamentos foram desativados para atender agora uma demanda reduzida. Tá? Então isso aí é o que a fronteira de possibilidade de produção pode mostrar para a gente. Bom, nesse gráfico nós temos aqui um aprofundamento disso aí. Os slides eu vou passar para vocês também ao lado do vídeo. Aqui é uma outra situação. A economia que destina parcela de seus recursos, né, para acumulação de capital. Aqui nesse gráfico nós temos consumo e acumulação. Aqui a distinção agora no grupo de produtos é que nós estamos classificando em duas categorias: para consumo, atendimento das necessidades das famílias, e que aqui para acumulação é a criação de bens de capital para aumentar a capacidade produtiva do país. Então, nessa troca aqui, se formos atender só o consumo imediato, vamos ter aqui a nossa relação de troca entre P1 e P0, né? Vamos sacrificar isso aqui da acumulação da economia, da capacidade produtiva, para obter isso aqui mais de consumo. Veja que há um sacrifício em proporção maior de perda de bens acumulados para capacidade produtiva, para obter uma proporção maior para consumo. Então o sacrifício, aqui a medida do sacrifício, né, é maior do que a medida do benefício. Isso faz com que o deslocamento sejam menores. Então, veja, nesse ponto aqui, P0, o deslocamento é uma proporção menor do que na opção P1. Olha, sacrifiquei isso aqui de consumo para obter isso aqui mais de acumulação. E isso permitiu que os deslocamentos da curva de produção, de possibilidade de produção, seja maior. A mensagem qual é? É poupando em favor de um aumento da capacidade produtiva da economia, aumentando o investimento. Isso vai fazer com que no futuro tenhamos uma disponibilidade maior de produtos para podermos usufruir dessa economia. Aqui, nessa figurazinha aqui, 5.5, é um pouco desse raciocínio traduzido para a questão entre desenvolvimento e desenvolvimento. Aqui temos a distinção entre bens de infraestrutura e bens de luxo e produtos de subsistência. No caso aqui das economias subdesenvolvidas, né, nós estaríamos num ponto P0 aqui, ó, produzir mais para subsistência do que bens de infraestrutura e bens de luxo. Numa economia desenvolvida, veja que o P1 aqui é um pouquinho maior. Isso vai permitir um desenvolvimento maior, né? Ou seja, se houver uma opção por mais bens de infraestrutura, a possibilidade de aumentar no futuro a disponibilidade de bens é maior. Tá? Então, fazemos aqui uma aplicaçãozinha desses conceitos. Essa questão aqui. Desenhe e explique uma fronteira de possibilidade de produção para uma economia que produz leite e biscoitos. O que acontecerá a essa fronteira se uma doença matar metade das vacas dessa economia?
Então, como a gente resolve essa questão? Bom, qual é o passo a passo? Isso aqui é uma resenha que eu fiz do livro do Mankiw. Aqui. Então, nós desenhamos a curva de possibilidade de produção dessa economia. Leite no eixo horizontal, biscoito no eixo vertical. Na linha azul, nós temos a fronteira de possibilidade de produção hipotética dessa economia. Mas ele pergunta, o que aconteceria se uma doença matar metade das vacas dessa economia? Bom, as vacas estão relacionadas ao quê? É um recurso que está muito mais direcionado à produção de leite. Tá? Biscoito não tem uma dependência direta da quantidade de vacas na economia. Então, a produção que vai ser prejudicada com essa doença das vacas aí, vai ser a produção de leite. Se metade das vacas morreu, então é provável a gente supor que metade da produção, vamos ter só metade da produção agora de leite. Se temos agora uma produção, o que acontece? A nova fronteira de possibilidade de produção vai ser essa vermelha aqui, ó. A produção de biscoito não foi prejudicada por conta da doença das vacas, mas a produção de leite caiu a metade. Então, aqui, esse trechinho aqui, esse ponto aqui é a metade da produção de leite. Então, a nova possibilidade de produção vai ser essa vermelhinha aqui. Ou seja, tivemos uma redução dos recursos com a morte da metade da manada de vacas. Isso provocou o quê? Uma diminuição da nossa fronteira de possibilidade de produção. Então, antes o que tínhamos para produzir não mais será possível, porque agora vamos ter que produzir aqui. Então, essa aí é o raciocínio para responder essa questão. A outra questão, que inclusive cai muito em alguns tipos de concurso, né? Veja. As possibilidades de produção de uma ilha de Jane, o nome da ilha, são conforme a tabela abaixo. Essa ilha tem os dois produtos principais. Cereal, quilos por mês, aqui as quantidades de quilos por mês. Tecido, né? E aqui as alternativas. Cada linha é uma alternativa de produção. Então, trace um gráfico da curva, um gráfico da fronteira de possibilidade de produção da ilha de Jane. E depois, quais são os custos de oportunidade de Jane para produzir cereal e tecido em cada combinação da tabela? Bom, aqui vai resolvendo isso aqui à mão. A ilha de Jane vai ter uma curva de possibilidade de produção retilínea. Veja aqui, se a gente colocar no eixo X tecido, no eixo Y cereal, né? Nós temos aqui as quantidades de cereal no eixo Y e as quantidades de tecido no eixo X. Temos esses pontos A, B, C e D. No ponto A, essa ilha está especializada na produção de cereal. No ponto D, está especializada na produção de tecido. E temos os pontos intermediários B e C. Então, a letra A, traçar o gráfico da fronteira e possibilidade de produção da ilha de Jane. É isso aqui. A gente traça e desenha a curva de possibilidade de produção. O que a gente vê aqui de diferente? A curva é retilínea. Tá? Então, significa que a taxa de troca entre cereal e tecido é constante, é a mesma. Tá? E você vai ver o seguinte. Na tabelinha aqui, a gente calcula a diferença. Veja, aqui não tem mudança de alternativa. Então, passando de A para B, ao que? O sacrifício de uma unidade de cereal para obter 2 unidades de tecido. De B para C, também ao sacrifício de uma unidade de cereal
para você obter 2 unidades de tecido. Aqui também, quando passo por esse ponto aqui, foi sacrificado 1 de X, eu fiquei com 1 de cereal, e ganhei mais 2 de tecido. E aqui eu estou numa economia especializada em tecido, e na letra E eu estou numa economia especializada em cereal. Veja que a razão das diferenças é a mesma, menos meio, menos meio, menos meio. Então é constante. Por isso que o nosso gráfico deu retilíneo. Aí, quais são os custos de oportunidade para produzir cereal e tecido em cada combinação da tabela? O custo de oportunidade de produzir mais cereal é sacrificar 2 metros de tecido por mês. Certo? Então, se eu quisesse produzir mais cereal, eu vou sacrificar 2 unidades de tecido. E o custo de oportunidade de produzir mais tecido é sacrificar 1 kg de cereal. E quando eu quero produzir mais tecido, isso aqui considerando essas alternativas que estão aqui na tabela, significa que eu sacrifico 1 unidade de cereal. Esse é o custo de oportunidade de produzir mais tecido. O custo de produzir mais cereal, ou seja, se eu subir aqui, é o quê? É o sacrifício de 2 unidades de tecido. Então, o custo de oportunidade para produzir cereal é sacrificar 2 metros de tecido. E o custo de oportunidade de produzir mais tecido é sacrificar 1 kg de cereal. Essa é a leitura. Então, essa é a aplicação dos conceitos de custo-oportunidade, trade-off, na curva de possibilidade de produção. Encerro aqui. Na próxima videoaula vamos tratar de outro tema.